Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou explicar como é a estrutura que eu vou utilizar no banco de dados para o projeto final da matéria, de desenvolvimento do banco de dados para a web. Nessa estrutura eu vou ter 5 tabelas: a tabela de usuário, que é a user, a tabela wallet, que é a tabela da carteira, transaction, que é a tabela de transações, user papel e papel. Como é que funciona? A tabela do usuário, é a primeira tabela. Nela aqui eu vou ter os dados do usuário. Eu vou ter o ID desse usuário como uma primary key, o e-mail, a senha dele e o nome. Aqui eu armazeno os dados principais do usuário. Já na carteira, ele vai ter o ID da carteira, o valor que tem dentro dessa carteira, que é um float, né? E o ID do usuário. Porque um usuário ele pode ter uma ou mais carteiras. Então, ele tem um ID estrangeiro aqui, que é o do usuário. Já as transações, elas possuem uma quantidade um pouco maior de dados, né? Tem o ID da transação, a data, a descrição, o valor dessa transação e o ID da carteira. Porque como funciona? O usuário ele tem uma ou mais carteiras e cada carteira tem uma ou mais transações. Então, o usuário pode ter várias carteiras e uma carteira pode ter várias transações. Já seguindo aqui para essas outras duas tabelas, que é a user papel e a papel, é que ela dá a determinação do papel do usuário. Só que nesse formato aqui, a gente tem uma ligação de N para N, onde N usuários podem ter N papéis. Tanto um usuário pode ter mais de um papel, como um papel pode ter mais de um usuário. Só para fazer essa ligação, eu preciso de uma tabela intermediária onde consiga ligar um usuário a um papel, podendo que aconteça essa relação, podendo que essa relação realmente exista. Então, essa tabela aqui é só uma tabela auxiliar que permite essa relação. Ela tem o ID dela, e o ID do papel e o ID do usuário, para que eu possa ligar um papel a um usuário e um papel possa ter vários usuários, como um usuário possa ter vários papéis. E no papel só tem o ID e o nome desse papel, que ele vai funcionar como uma forma de mostrar se o usuário é um administrador, se ele é um gerente, se ele é um usuário de uso normal. Para isso eu conseguir limitar o acesso a determinadas páginas. Tais páginas só é acesso liberado ao administrador. Tal página é acesso liberado para qualquer usuário. Então, essa parte é só para eu conseguir identificar qual é o papel do usuário, quem é esse usuário, para eu poder determinar o que é que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. O que é que ele pode acessar e o que ele não pode acessar. Então, a estrutura do banco é essa, não é algo muito complexo. E essa estrutura ela é montada para o que eu vou fazer de projeto final, que é uma página onde tem os dados de carteira de um usuário. Nessas páginas vai ter todos os dados da carteira, o valor da carteira, as transações feitas. Se o usuário tem mais de uma carteira, você vai poder acessar as várias carteiras. Então, não é um banco muito complexo e essa é a estrutura geral dele, como funciona cada tabela e qual a ligação de cada uma com outra. Então, só isso. Valeu!